curso de construção textual para concurso público, o nosso curso de redação. Você já sabe o que é a dissertação argumentativa. Agora a gente precisa pegar o jeito de construir de forma mais objetiva e mais rápida. Por quê? Ganhar tempo na construção da redação também te coloca muito à frente dos seus concorrentes na hora da prova, porque a maioria, a grande massa que vai prestar um concurso público, na hora da prova, dá uma travada, perde um tempo ali, realmente olhando para a folha olhando de volta, coisa que talvez aconteça com você agora, durante o seu treinamento, e não vai acontecer de jeito nenhum na hora H, que é a hora do seu concurso público, porque você vai treinar e você não vai colocar a sua expectativa na criatividade. Não é isso. Ah, professora, você vai dar uma fórmula aqui, um caveirão, uma estrutura pronta pra gente? Não é isso também. Tem até algumas estruturas que você vai ver ao longo do curso, mas a ideia é que a sua prática e o estímulo do seu raciocínio até o final desse curso sejam tão bons que na hora você não vai precisar. Vai dar tudo certo de forma original, porém sem depender ali de uma inspiração na hora da prova. Esquece isso, porque isso é furada. Isso deixa mais nervoso, isso deixa você dependente do tipo de tema que vai cair na hora, e não é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para, em qualquer caso, de qualquer tipo de tema, você manda bem, você conseguir se aproximar mais da sua aprovação. Combinado? Na aula de hoje a gente fala sobre a diferença entre o texto impessoal e o texto imparcial. São palavras parecidas, mas você precisa fazer a diferença entre elas, porque o seu texto precisa ser impessoal, obrigatoriamente impessoal. Ou seja, como a gente já combinou na primeira aula, o ponto de vista, o ponto de partida da elaboração da sua tese, toda a estrutura textual, ela vem de um olhar para o coletivo. Não é um olhar particular, de jeito nenhum, Não é algo do seu interesse, é algo de interesse social, nacional ou até mundial. Isso aí já está combinado. Mas a maneira como você escreve também precisa demonstrar isso aí. Você, como autor do seu texto, você precisa ter um olhar de terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Eu, primeira, tu, segunda, ele ou ela é a terceira. Então, nós como autores da redação, a gente sempre fala sobre o outro, entendeu? É terceira pessoa, então eu não vou falar do que eu acho ou do que eu penso. Eu vou analisar uma situação como se eu estivesse de fora. Professora, mas eu sou brasileiro trabalhador, eu pego o trem, eu vivo isso aqui, esse tema é minha cara. Tudo bem, melhor ainda, porque você vai ter mais para contribuir. Porém, a sua pauta, o seu tom, o seu lugar nesse momento é de análise. Você é o jornalista, você é o cara de fora que vai falar sobre o assunto. Então, o que é interessante para sua redação? Você vai falar o brasileiro, os cidadãos, as pessoas, muita gente, o povo. Sabe como é? Você vai falar do outro ou dos outros, de uma maneira que você consiga. O homem, no sentido de o ser humano, o ser humano é outro termo também impessoal. Então, as civilizações atuais, o povo moderno, a atual conjuntura, olha que bacana, você falando às vezes do teu vizinho. Ali o tema às vezes é fofoca, você quer falar de você mesmo, mas você vai dizer assim: os jovens no contexto atual demonstram um comportamento pipipipopopó. Você analisa de fora, em teoria, mesmo que o interesse seja muito seu. Combinado? Isso confere impessoalidade ao texto. E obrigatoriamente a dissertação ela é impessoal, mas ela não é imparcial. O que significa isso? O texto imparcial é aquele que não tem posicionamento do autor. Você fala sobre um assunto sem dizer o que você acha, sem defender um lado ou outro da questão, A questão normalmente tem vários lados, ou pelo menos dois. Então, o texto imparcial, ele só comenta que acontece aquilo ali e ele deixa para o público ou para o leitor a reação. E isso não pode acontecer na dissertação. Professora, mas se eu não posso aparecer no texto, como é que eu vou me posicionar? Vai se posicionar usando esse tipo de palavra e esse tipo de análise distante. Uma questão que de cara exige um posicionamento. Vamos falar aqui sobre o sistema punitivo brasileiro. As cadeias, os presídios, as leis, a forma como as coisas acontecem até que alguém
realmente pague por um crime aqui no país? Polêmico. Tem várias coisas que a gente pode falar sobre esse assunto, não é verdade? Tem muita gente que acha que do jeito que é no Brasil funciona, tem gente que acha que tem que ser mais rígido, tem gente que acha que tem que melhorar em outros aspectos e não na rigidez. Tem muita coisa pra falar. O que eu vou escolher? Qual lado? Qual é a minha ideia principal? Aquela que sirva para a maioria, aquela que sirva para o trabalhador brasileiro, aquilo que a gente combinou na aula 1, né? Aquela do interesse coletivo. Então eu vou resolver dizer aqui para você agora que é necessário investir em reabilitação da pessoa presa, da pessoa que está privada da liberdade. Enquanto a gente não investir em reabilitação, a gente não consegue melhorar o problema da violência urbana, a gente não consegue, de fato, ressocializar aquela pessoa apenada, a gente não consegue fazer com que a família tenha paz, consiga seguir em frente com dignidade. Então, a reabilitação tá faltando no Brasil. Essa é a minha opinião. Carol Mendonça sou eu e eu acho isso aí. Como eu vou colocar na minha redação? Que eu tenho que ser impessoal. Vou colocar assim: é urgente a necessidade de investimento não só na punição, mas na reabilitação das pessoas em situação de privação de liberdade. Ponto. Essa é a minha tese. É a ideia que eu vou defender ao longo do meu texto. Você vê que o é necessário isso é uma forma de dar a minha opinião de maneira impessoal. Eu tô falando aqui, você não sabe de onde veio. Eu tô falando que é necessário, que é urgente, que é importante, sabe? Que vai fazer diferença. Apenas a reabilitação garantirá uma sociedade melhor no futuro. É a única maneira de combatermos a reincidência. Enfim, né? Eu vou montar minha história em cima dessa opinião, mas eu não coloco como se fosse uma opinião, eu coloco como se fosse um fato. E eu consigo fazer isso desde que eu embase essa informação. Então, aí, ao longo do meu desenvolvimento, né, eu vou mostrar por quê. Eu posso mostrar um índice de reincidência que é alto no Brasil. Eu posso dizer que se você não trata a reabilitação, a ressocialização, aquela pessoa às vezes sai pior da cadeia quando ela sai. Se você não tem esse trabalho com o psicológico ou com a qualificação até profissional, né, dessa pessoa que tá voltando pro mercado, que tá voltando pra vida, você não dá outra opção para ela, você como governo, você como país, você como sociedade. Eu vou trabalhar a argumentação para que isso passe de uma opinião para um fato, para que qualquer pessoa que leia o meu texto não discorde de mim. Então, eu me posicionei, mas não porque é a minha opinião, porque eu quero, porque eu acho, porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de... Não é, não. É porque isso é a minha tese, a minha ideia principal, tem essa argumentação aqui como defesa e todo mundo concorda, realmente. O índice é alto, realmente. Não tem emprego para quem sai da cadeia, realmente. A gente precisa cuidar mais, né, desse tipo de situação. Então, eu vou mostrar um posicionamento, eu preciso me posicionar, porque a próxima aula é sobre tese, elaboração de tese. Você vai ver que para elaborar uma tese, você precisa de um posicionamento, não dá para ficar em cima do muro, senão a gente foge do gênero. A dissertação argumentativa exige o posicionamento. Se você não se posiciona, você está fazendo outro texto. É o expositivo, é a notícia, é um texto, é uma opinião, artigo de opinião. Para fazer dissertação, tem que se posicionar. Porém, obrigatoriamente, de maneira impessoal, você vai falar da vida alheia. Você vai ser o fofoqueiro da vez. Combinado? Não tem jeito, vai passar. Vejo você na próxima aula sobre tema e tese.